Vamos todos relaxar. Levar o nosso pensamento ao Papai do Céu. A espiritualidade que não dorme, que está sempre aqui conosco, nos auxiliando, nos mostrando o caminho certo. Querido Pai, abra nossas mentes, que o nosso copo esteja vazio e que possamos trazer com esse conhecimento algo melhor para a nossa vida. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós que está aqui. Precisamos da Tua ajuda e da Tua paciência. E nos dê paciência, Pai, porque com ela seguiremos sempre em frente contigo. Que assim seja. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são abaladas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que vejamos o nosso próximo como a nós mesmos, com que nos dispamos com alegria para cobrir nosso irmão, pudesseis, meus amigos, não ter outra ocupação, senão a de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a estas festas alegres, quando, como representantes da divindade, dais alegria a esses pobres, famílias que conhecem da vida apenas dificuldade e decepções? Boa noite. Antes de iniciar a palestra aqui, que é Aprendendo a Não Julgar, nós devíamos assistir uma outra palestra que seria Aprender a Julgar. Tá? E para eu mostrar essa palestra para Aprendendo a Não Julgar, eu vou ter que falar um pouquinho o que é o julgamento que a gente faz. Tá? O que é julgar. Tá? Assim, aí eu fiz essa apresentação em slides, tá? E também a minha cola aqui, tá? Como queiram chamar, tá? Porque eu tenho um grande problema, tá? Que é enfrentar um público, tá? Estar na frente de um público. Me dá um branco, tá? Tem horas que dá um branco. Então isso aqui não foi copiado. Algumas coisas tem de autores, tá? Frases grandes, tá? Então o trabalho que eu fiz é reunir isso tudo numa lógica para nos ajudar a não julgar mais, tá? Tentarmos aprender isso, tá? Então eu vou mostrar isso. Então como eu tenho essa dificuldade com o público, então há muitos anos atrás, até não muito distante, toda vez que eu vinha assistir uma palestra, tanto a nível profissional como a nível de casa espírita, tá? Então a primeira coisa que eu fazia é me sentar lá atrás, no fundo, tá? Mas aí eu pergunto, por que a gente faz isso, sentar lá atrás? Por que a gente não senta aqui na frente? Tá? Alguns vêm logo e sentam aqui na frente, tá? Outros lá atrás, tá? Aqueles que sentam aqui na frente, tá? Eles não percebem o que acontece ao redor deles, com as outras pessoas, tá? O que acontece lá no fundo. Então, eu me sentava lá atrás, então, de lá eu conseguia observar tudo o que acontecia aqui dentro desse recinto, tá? Então, eu olhava lá, vamos supor assim, ficava olhando, o palestrante acabou de chegar aqui em cima, né? Como é que ele está vestido? Tá? Hoje eu vim de tênis, uma roupa simples, tá? Aí outro, ele é bem bonito. Ele é bem feio. O que será que ele vai falar hoje? Tá? O que ele vai mostrar? Esse eu já conheço, eu já sei. Eu já aprendi a não julgar. Tá? Aí, eu sentado lá atrás, tá? O que mais eu ficava observando? Tá? Fulano entrou com o ciclano. Tá? Por que será que veio com ele?
o que ele está fazendo hoje aqui. Tá? A fulana lá tem um iPhone. E só está lá no iPhone o tempo todo. Tá? Aí outro, aquela senhora ou aquela moça veio com uma roupa toda diferente. Está na moda aquela. Veio com sapato. Amanhã eu vou lá ver, vou lá no centro, ver numa loja, ver se eu acho esse sapato. Tá? E assim vai. Tá? E aí eu fico analisando isso tudo, tá? O tempo todo. E aí daqui a pouco, o palestrante fala alguma coisa, eu já sei isso. Só que se eu estou lá atrás, ninguém vê a minha expressão de como eu ajo. Agora, se eu estiver aqui na frente, qualquer mexida que eu dou na cadeira, as pessoas vão ver, tá? Eu não sei como é que eu vou reagir, tá? E aí, o que eu faço? Tá? Aí eu estando lá atrás, tá? Aí daqui a pouco o palestrante diz assim, se tiver alguém aqui, tá? Ele enaltece a voz dele e diz assim, se tiver alguém aqui que saiba explicar isso aqui melhor do que eu, tá? Que venha aqui na frente. Ou tem algo a melhor, tem alguma coisa melhor para dizer, então que venha aqui na frente. Opa! Aí estou sentado na cadeira, parece que a cadeira começa a crescer, eu fico mais em evidência. Isso foi para mim, porque eu acabei de pensar sobre isso. Tá? Eu julguei ele lá em cima, tá? Do que ele está falando. Então, a cadeira fica maior, eu fico mais em evidência e parece que ele está só olhando para mim. Tá? E agora, isso não é comigo. Tá? Isso não é comigo. Isso deve ser para alguém aqui, não é comigo. Eu não faço parte disso. Tá? E assim, outras coisas vão acontecendo, tá? Como eu falei antes da roupa, nesse tempo atrás, eu estive com a minha filha, ela tem 24 anos, tá? E a gente conversando e daqui a pouco eu olhei para ela e disse assim, ô Bruna, tua calça está rasgada? Tá? Ela olhou assustada, olhou assim, aí ela riu. Realmente está rasgada, tá? Porque alguém inventou uma moda, a calça toda rasgada, cheia de fiapos, tá? Aí relembrando a minha adolescência, tá? A minha avó, ela não vestia nenhuma calça rasgada e muito menos suja para ir na roça capinar, tá? Então alguém inventou uma calça e disse que isso aqui é moda. Aí todo mundo quer seguir essa moda. Quer moda do celular, do WhatsApp, tá? Outra coisa, o palestrante aqui em cima, será que ele tem WhatsApp? Será que ele está no Face? Tá? Vou dar uma procurada depois. Tá? Olha só, aí daqui a pouco você percebe, a palestra já acabou. E aí, o que eu captei da palestra? Tá? Eu só viajei, só fiz um monte de comparações, fiz um monte de julgamentos. E agora? Tá? Então vamos ver alguns conceitos, tá? Tem alguém chamando. Então vamos ver agora alguns conceitos sobre julgamento, tá? E alguns conceitos sobre quem julga e também sobre quem é julgado. Alguns sentimentos, como é que isso acontece, tá? E depois nós vamos ver alguns procedimentos, ações que vamos fazer para aprender com isso, tá? Se vigiar, tá? E aparece isso lá em cima agora. Só um pouquinho, deixa eu só tirar isso aqui. A palavra julgar, do latim, quer dizer judicare, tá? Do verbo transitivo, tá? Quer dizer decidir como juiz ou árbitro, sentenciar, entender, avaliar, formar juízo, lavrar
ou pronunciar sentenças e apreciar. Do verbo intransitivo, formar opinião, conceito a respeito de pessoa ou coisa, ajuizar. O transitivo é uma ação, e aqui embaixo você forma opinião. Em cima você faz, executa. Você realmente julga e faz, tá? Depois nós temos assim, mas eu não julgo, eu só faço crítica, tá? Aí nós temos a palavra crítico, do grego kritikos, tem como significado capaz de julgar, mas no sentido de avaliar, tá? Daí decore que geralmente pensamos na palavra criticar num sentido negativo. Porque normalmente eu nunca gostei que alguém me criticasse. Mas hoje eu entendo que, na verdade, se a intenção dessa crítica é boa, então ela está me avaliando. Tá? Ela está fazendo sugestões de melhorias para mim. Tá? Não o lado negativo. Então, existe também se for para o lado negativo, então você está julgando. Tá? Destacar falhas nos outros. Tá? Quem critica na boa intenção também tem que apontar as falhas. Se vai doer, vai doer. Mas é a forma dessa pessoa a se melhorar. Tá? Mas a palavra criticar significa simplesmente avaliar. Tá? Então, se eu vou criticar na boa intenção, eu vou avaliar ela, expor isso para ela e vou ajudá-la, se for possível. Tá? Mas quem realmente tem que se ajudar é só ela. Tá? Porque ela tem o livre-arbítrio. Tá? Existem determinados tipos de julgamento que devemos evitar. Tá? Aí agora nós vamos ver todos esses que eu falei aqui. Tá? E eu espero que que todas essas informações geram reflexões para vocês daqui para frente, tá? E se vocês saírem julgando a casa, ou palestrante, ou qualquer outra coisa, então revejam de novo, depois no site da CEIU, tá? E revejam quantas vezes for possível, tá? Até conseguir entender. Tá? Aí nós temos a tendencioso, tá? Uma deficiência comum é permitir que nossa formação, nossos preconceitos, tá? Preferência influencia o nosso julgamento, tá? É difícil evitar isso. O desenho já explica tudo aqui, tá? Essa imagem, tá? Uma é a própria raça, cor, tá? Nível social, tá? Até eu passei por uma experiência nesses dias numa sexta-feira, ou na quinta, que teve o SOS aqui. Apareceu um senhor aqui pedindo roupa, tá? E aí eu fui conversar com ele, só que a calça dele, ele estava usando a calça jeans, ela só estava suja, tá? E tinha um rasgo no joelho, mas ele disse que ela está acabada, ela está rasgada. Ele está no conceito da minha avó, tá? Não na moda, tá? Ele não gostou de usar ela, tá? E aí a Gisela, ela arrumou uma calça para ele, tá? E eu fiquei conversando com ele, tá? E aí fui descobrir, falando sobre a família dele, por que ele está nisso, que ele é um andarilho, bebe bastante, ele está morando naquele ônibus aqui perto do estacionamento, e aí ele contou da família dele, aí eu consegui entender ele, tá? Ele é um cara muito sábio, tá? Tem boa instrução, mas ele caiu no vício, que fez ele tomar um outro rumo. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver as escolhas que a gente faz na vida, onde é que isso leva. Então eu não posso julgar ele nesse sentido, eu posso avaliar ele e aí tentar ajudar ele, para que ele tenha opções que ele possa escolher para sair dessa situação. Tá? Porque eu não vou poder ajudar ele a tirar nessa situação, mas eu posso ajudar a dar condições de ele se avaliar. E depois o livre-arbítrio vai ele conduzir ele no caminho, ou vai continuar.
Tá? Dizem, tá, que os gregos antigos às vezes realizavam julgamentos no escuro para serem influenciados somente pelos fatos. Como seria bom, né, se a gente fizesse isso? Tá? Não pela aparência, como ela é essa pessoa, se ela é feia, bonita, ou do jeito que ela está vestida ou não, nível hierárquico, dentro de uma empresa social, tá? Poderes, cargos e assim vai. Tá? Como seria bom se fizesse isso aqui, tá? Então todo mundo seria igual. Aí nós temos o precipitado, tá? Ele acontece com frequência de julgarmos os outros precipitadamente, sem ter todos os fatos ou conhecer todas as circunstâncias. Tá? Muitas vezes não temos as informações completas sobre o que aconteceu. Aí Jesus disse, né? Não julgueis segundo a aparência. Aqui não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uma moça, está bem mais apresentável, tá? Visualmente, do que o rapaz. E agora o que eles têm nas costas? Qual é a intenção deles? Tá? Então na vida também pode ser assim, tá? Ou não. Tá? Muitas vezes a gente não tem todos os fatos e as circunstâncias. Como eu falei antes, aquela moça tem um iPhone, só está no iPhone. Tá? Mas eu não sei o que ela está fazendo. Pode ser que ela está no WhatsApp conversando com alguém, ou está olhando no Face, mas pode ser que ela está mandando mensagem de alguém que está indo para o hospital, ou ajudando alguém, eu não sei. Eu teria que perguntar primeiro para ela. Eu não poderia estar fazendo esse tipo de avaliação. Tá? E assim tem outros. Tá? Todos esses que eu falei antes, podemos ver isso. E tem o severo, tá? De todas as perspectivas negativas antes citadas, os dois anteriores, né? Se formular um julgamento, não raro somos severos e hipercríticos em nosso parecer, quando deveríamos temperar nossa análise com misericórdia de amor. Tá? Então vê a fúria que você, ou eu, você, nós, empregamos em cima do outro, tá? Em julgar. Aí tem um exemplo clássico, né? Que a maioria tem tendência de fazer. Em casa é um super pai, super mãe, dá conselhos para os filhos, para os vizinhos todos, tá? E aí ele sai de carro para o trabalho e alguém bate no carro dele. Tá? Primeira coisa, já sai furioso dentro do carro e querendo bater no quem bateu nele. Tá? Este é um julgamento severo, uma atitude severa. Isso tem que ser muito controlado, tá? Porque se você faz com os outros, você também pode chegar num momento de fazer com seus filhos. Tá? Com a sua esposa, seu marido, ou com outros parentes. Tá? O insensível. Tá? A atitude de pensar o pior sobre o que as pessoas fazem, em vez de pensar no melhor. Tá? Então aqui nós temos, pela imagem aqui, ó, coitado, é tão diferente, né? Aí está todo mundo igual. Tá? Então o que acontece hoje? As mídias que elas lançam dos comerciais, as propagandas, as tendências, que todo mundo siga. Porque existe o impulso de consumismo em cima disso. Tá? Para gerar dinheiro. As pessoas têm que gastar tudo que elas ganham. Às vezes até mais do que tem. Tá? Para serem todos iguais. Tá? Mas lá no meio tem um diferente. Mas se ele pensar dessa maneira aqui, tá? Ele também está fazendo a mesma coisa. Tá? Se ele está agindo diferente em relação, e ele sendo exemplo, daqui a pouco vai ter outros que vão estar laranja lá dentro também desses verdes. Tá? Eles também vão mudar. Que vão ver que ele está se dando bem. Aqui está tudo igual. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Falando a mesma coisa, julgando a mesma coisa. Por que isso? Tá? Aí temos que se avaliar. Por que eu estou fazendo isso? Tá? É a mesma coisa da palestra passada sobre orgulho e egoísmo. Tá? Que aí todas essas que nós passamos, essas ações, tá?
começa a aflorar os alicerces do orgulho e do egoísmo, tá? Você começa a se isolar da sua família e do seu trabalho e da sociedade. Você começa a ficar sozinha, tá? Daqui a pouco nós vamos ver mais sobre isso, tá? A maledicência, um ato ou efeito de dizer mal, murmuração. Murmuração aqui é só pessoas que só reclamam de tudo. Se hoje é calor, então por que querem o frio? Se é frio, é que querem calor. Se chove, querem sol, chuva. Então não se sabe o que eles querem. Nunca estão contentes com aquilo que têm. Tá? Sempre precisam de algo mais ou tornar-se infelizes elas próprias e mais quem está do lado delas por causa disso. Tá? Só citar um exemplo assim, eu trabalho numa empresa, tem uma faxineira, eu trabalho no primeiro turno, e de manhã ela passa na sala para limpar. Tá? Só o suspiro dela já diz tudo. Tá? Só o suspiro, tá? Da maneira como ela reclama. Tá? Mas, aí conversando com ela, não é bem assim, só que isso virou uma mania, uma rotina para ela. Tá? Faz parte dela. Então não é tão simples perder isso, tá? Não é simples, tem que ter muito trabalho, muito trabalho. No final da palestra vocês vão ver os trabalhos que tem que ser feitos, tá? Incompreensão. Quando julgamos alguém, usamos da prepotência ao acreditar que somos capazes de definir erros e acertos, o que é no mínimo lamentável. Tá? A falta de entendimento que pode chegar mesmo ao cúmulo da intolerância. Aqui é aquele julgamento que eu não aceito de jeito nenhum a opinião do outro, a avaliação do outro. Eu não quero. Porque eu me coloco acima dele e de todos. Tá? Porque eu sei, eu conheço, você não conhece. Tá? É nesse sentido. Então, eu sei, eu conheço, tá? E normalmente aquele que também muitas vezes é o centro das atenções. Mas, para quem faz o projeto de identidade, sabe que algumas são centro de atenções e não se encaixam nisso. E outras não são centro de atenções, mas se encaixam nisso aqui. Tá? As bases, paixões e inteligências, tá? Agora vamos ver, também tem o outro lado, tá? Até agora é o que está julgando, tá? Aí nós temos também o outro lado que é aquele que é o julgado. Eu estou sendo julgado. Vamos dizer, provavelmente vocês já devem ter feito algum julgamento do que eu estou falando, tá? Então agora eu me coloco no lugar dessa posição aqui, ó, do julgado, tá? Exaltando a ignorância e a ingenuidade, deixando de lado a sabedoria e a prudência. Tá? Aceitando qualquer coisa por algum tipo de receio de estarmos fazendo algo errado. Tá? Isso, não muito tempo atrás, isso era muito forte em mim. Tá? Medo de errar, inclusive de vir aqui em cima e falar algo para vocês, com suspeita de que isso esteja errado ou não esteja certo. Porque tem que ser certo, porque isso tem que ajudar vocês a seguir um caminho, a escolher, ter ferramenta em mãos para vocês tomarem decisões, tá? Seguir adiante, tá? Então, nesse caso aqui, eu louvo os nossos professores desse Brasil, tá? Porque eles educam as nossas crianças, eles plantam, tá? Uma semente dentro deles para seguirem. E quantos desses não é plantado sementes que se desviam pelo caminho? Tá? Que é o joio em vez de ser o trigo. Tá? Muitos até aumentam sua baixa autoestima ao disserem: quem sou eu para julgar? Tá? Fuga de responsabilidade de se tomar uma posição. Na verdade, é uma fuga que poderia dizer é uma autodefesa, tá? Fugindo da responsabilidade, tá?
que ele pode ter a possibilidade de fazer e executar, mas ele foge, tá? Foge, porque ele não quer assumir. Porque se fizer errado, é ele que errou, e ele não quer errar, tá? De jeito nenhum, tá? Porque é mais fácil dizer, não, foi você que errou, foi você, tá? Mais fácil. Porque aí eu crio a história, eu conto para todo mundo, tá? Mas aí eu quero que seja escondido, ninguém saiba. Aí aqui começa a baixar a autoestima, tá? E ainda mais quem julga severamente, tá? Aí começa a aparecer sintomas de doenças, de infelicidades, aí não sabe por que está infeliz, nada fica a contento, tá? Ele sempre procura algo, mas não está feliz, tá? E aí começa a aparecer as doenças, aí cai no hospital, aí cai em outros lugares piores ainda, tá? Ou só fica em tratamento com psicólogos, ou até aqui na casa também, tá? Mas se mudar isso aqui um pouquinho e assumir um pouquinho a responsabilidade, tá? Começa a mudar isso, tá? Começa a ter outro sentido na tua vida isso, tá? E aí, aqui também tem um grande problema, suicídio, que pode ficar evidente aqui, tá? Porque começa a baixar tanta estima assim, que ele procura alternativas, fugas. Aí ele não encontra ninguém para ajudar, ninguém para avaliar, criticar. Aí começa a maledicência, o julgamento severo em cima, tentando direcionar ele para um caminho, tá? E ele sabe que aquele caminho não é legal para ele, tá? Então ele começa a se isolar. Aí, quem não estiver firme na sua vida vai procurar o suicídio, ou tentar, ou vai fugir, tá? Simplesmente vai fugir de casa, vai mudar de cidade, de país, tá? Vai embora, tá? E aí começa também umas doenças, tá? Que as pessoas começam a se isolar, ficar sozinhas, tá? Não que queira fazer o suicídio, mas isolar. E também da imagem. Aí nada está legal. Estou muito gordo, preciso emagrecer, nada está certo, e assim vai, tá? Porque bateu a autoestima e fugindo da responsabilidade, tá? De fazer e tentar fazer, e mesmo que errar, não tem problema. Faz mais uma vez. Se errar de novo, faz de novo, tá? Aí muitos julgam assim, você não pode errar. Aí eu digo assim, eu penso, e às vezes eu digo para as pessoas, ainda bem que Deus não pensa assim, porque senão eu não estaria aqui. Porque todas as vezes que eu erro, Ele me dá a chance de voltar, reencarnar de novo, numa outra situação, para eu poder me consertar, tá? Fazer de novo e acertar. Eu tento até conseguir, tá? Por experiência, tá? Experiência minha, eu venho de 2 casamentos onde eu perdi materialmente tudo. Eu só fiquei com as dívidas, tá? Mas me levantei de novo. Hoje eu tenho muito mais do que eu tinha esses anos todos, falando financeiramente. Mas eu vou tentar de novo. Assim no trabalho também, perdi o emprego, procura outro. Não conseguiu dentro da área, procura um outro, e assim vai, tá? Se coloca à disposição de mudar de estilo, de rotina. A rotina é que te começa a habituar e fugir das responsabilidades, tá? Muda para um outro lado, muda de emprego, muda de profissão, tá? Tenta uma outra coisa, tá? E o julgado, ele faz muito isso aqui, tá? Se ele percebe quando ele está sendo julgado, ele faz essa autodefesa, tá? Quando se está sendo julgado ou acha que está, pode-se iniciar a síndrome da perseguição, tá? Fulano está me perseguindo, toda vez ele está me criticando, toda vez ele está me falando, tá? Por que isso? Principalmente no trabalho, né? Principalmente no trabalho. Dentro da família também tem isso,
Tá? Então, na família tem os centralizadores, mas no trabalho também. No trabalho tem hierarquia. Mas nós temos também aqueles que puxam o tapete para eles serem promovidos. Tá? Para eles terem a confiança da hierarquia superior. Tá? Inclusive, na peça anterior, eu citei um exemplo do trabalho que ele não é nem funcionário, ele é um terceirizado. Tá? Só porque foi dado uma opção melhor para a empresa e não era dele, ele não cumprimentou mais. Deixou de cumprimentar. Olha o julgamento desse rapaz. Tá? Muitos acabam se fechando para qualquer crítica e mesmo para autocrítica, deixando de mudar coisas que seriam melhores na sua vida. Tá? Deixando de crescer e evoluir como pessoas. Aqui vocês perdem as coisas na sua vida, a felicidade, os bons negócios, novos empregos, tá? Porque vocês começam também a fazer uma autocrítica de se tornar inferiores a eles, a quem está te julgando, tá? Na verdade é uma autodefesa, não é comigo, eu não faço isso, eu não quero isso, tá? Então vocês começam a se defender e autocrítica, aí vocês começam a perder as coisas boas da vida. Vocês deixam de ter isso, tá? Será que alguém é tão autossuficiente que não tem nada a ouvir de ninguém? Tá? Por isso, nós vivemos numa cidade, e eu digo assim, em comunidade. A comunidade, todo mundo se ajuda. Tá? É tudo junto. Se um falha, o outro ajuda. E assim vai. Tá? E se não acontece isso aqui, ó. Você começa a se isolar de todos. Tá? Prefiro cometer o erro a ser aquele que julga o erro alheio. Tá? Aquele que julga sempre tem a ilusão de estar em um nível acima do que está sendo submetido ao seu julgamento. Tá? Isso é comum dentro de empresas, tá? Mas na vida também, fora, tá? Em qualquer lugar, hoje. Eu digo assim, você pode perceber essa situação, mas você não pode fazer isso. Eu não posso fazer. Se o outro faz, mas então eu não posso fazer. Ele pode estar me prejudicando, mas eu tenho que ajudar ele a caminhar uma linha, tá? Para ele não fazer mais isso, ou fazer menos, até acabar. Tá? Julga-se pela roupa, atitude e modo de pensar, falar e sentir. É o que eu falei no começo aqui, né? Quem senta lá atrás, sem querendo falar de você, mas quem está lá atrás vê tudo que acontece aqui na frente. Ele é observador, tá? Mas não é assim, tá? Não é nesse sentido de que vocês estão fisicamente ali, tá? É no sentido de eu me sentir lá atrás, tá? Tá? E assim, tá? É incrível a facilidade com que julgamos os outros, como disse Jesus. Tá? Vemos o cisco no olho do próximo, mas não enxergamos a trave em nosso olho. Tá? Não julgueis para não seres julgados. Você já ouviu isso em algum lugar? Bastante. Tá? Isso aqui, experiência de julgamento, em busca de habilidades, tá? Tenta ver nessa pessoa que você julga, tá? As habilidades que ela tem, as coisas boas dela. Tenta arrumar 5 pelo menos, tá? Vê se você consegue, tá? Provavelmente não, talvez 1, 2 consiga, tá? Só que essa outra pessoa, ela também é pai de família ou mãe de família, tem pai e mãe, tem filhos, tem emprego, trabalha, tem atividade social, filantrópica, tá? E assim por diante. Será que ela é tão ruim assim? Tá? Então, na verdade, o que você está vendo, você está olhando para o espelho, aquilo que você está julgando.
Você está identificando no teu próximo aquele que você é. Eu estou olhando no espelho de você. Eu estou vendo vocês, mas eu estou me enxergando. O que eu estou falando para vocês é porque eu sou. Tá? Então eu tenho que olhar no espelho e me modificar. Tá? É uma advertência clara de que toda má ação que você comete gera prejuízo para você mesmo. Porque quando você julga o outro, você mede a si mesmo. Enfim, você só nota aquilo que conhece. Tá? Os defeitos, os erros, as falhas que você vê nos outros são falhas que você tem, em maior ou menor grau. Tá? Como é que você nota quando alguém está sendo malicioso? Tá? Porque você conhece a malícia. Tá? Se não conhecesse, não perceberia isso. Então, tudo que você vê nos outros, você julga nos outros, é porque você conhece, você tem experiência. Ou você aprendeu nessa vida, ou você traz isso de outras vidas. Tá? Mas você conhece. Então, vamos aprender a mudar isso, tá? Quem você acha que nos julga? É Deus? Deus nos deu a consciência e o livre-arbítrio. Tá? Consciência se encarrega de observar, analisar e julgar. Sim, somos nós que nos julgamos. Tá? Para buscar a habilidade de quem nós julgamos, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui na frente uma telinha. Tá? Nós encarnados, tá? Vamos buscar na nossa consciência as lembranças. Tá? E quem estiver desencarnado vai vendo a sua própria telinha. Né? Vamos ver o que a gente fez. Tá? Sobre essa pessoa, o que a gente falou dela, o que a gente sentiu sobre ela, da sua atitude, da sua posição, o que ela disse, tá? Vamos ver, tá? Mas aí nós vamos ver o que a gente pensou, vamos tirar essa pessoa que somos nós, que está julgando, e vamos se colocar no lugar dela, tá? E vamos sentir isso, vamos ter uma empatia, tá? Se isso é interessante, essa empatia. Tá? Quando você está com remorso por um erro cometido, quem é que está te julgando? Tá? Quanto mais severos somos no julgamento com os outros, mais severos seremos no nosso julgamento. Se você está com remorso, quem julga é a nossa consciência. É a justiça minha que está pedindo para corrigir isso. Tá? Essa imagem já diz tudo, né? Estamos olhando para o espelho e estamos cegos. Tá? Então, o nosso julgamento em relação ao outro, tá? Nós estamos vendo os nossos defeitos. Tá? Aí temos vários espelhos. Tá? O próximo, que se é aquela pessoa que a gente julga. Tá? A família, amigos, o meio em que vive, a cidade, nação, trabalho e assim por diante. Tudo é espelho. É reflexo das nossas ações em relação ao julgamento que a gente faz. Aprendendo a olhar no espelho, né? A prostituta. Você lembra aquela frase de Jesus com a prostituta, com os fariseus? Que eles vieram e pediam para Jesus que eles queriam jogar pedra nessa prostituta, penalizar ela pelo ato que ela fez. Tá? E Jesus estava escrevendo no chão. Tá? Porque os fariseus estavam só querendo pegar um motivo de usarem esse motivo usarem como julgamento para ele. Levar ele ao julgamento. Tá? Mas mesmo assim, ele teve a empatia de sentir e se colocar no lugar dessa mulher. Tá? De sentir. Tá? O que ele fez? Tá? Ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou. Todo mundo foi embora. Os mais velhos, aí depois os homens e depois os jovens. Os jovens por último, porque tem menos julgamento e menos pecados, vamos dizer. Tá? E depois ele disse para a mulher: também eu não te condenarei, tá? Vai-te e de futuro não tornes a pecar, tá?
Jesus se colocou como empatia no lugar dessa mulher, tá? Porque ele não condenou a mulher, mas ele condena a atitude da prostituição. A mulher não. E aí ele ajudou ela, tá? Dizendo, vai-te e de futuro não tornes a pecar. Ele ajudou com essa frase ela, no futuro não te peque, porque eu não te condenei, tá? Porque o teu ato é condenável, tá? Aí ele não julgou, tá? E o livre-arbítrio dela, tá? Porque ela lá está no meio de todos aqueles homens esperando para ser apedrejada, tá? E quantas vezes a gente está também em certas situações que as pessoas vão apedrejar a gente, tá? Com palavras, tá? Então, ela tem o livre-arbítrio nesse momento. Como ela teve antes, no passado, o livre-arbítrio de entrar ou não entrar no ato da prostituição. Ela entrou. Então, ela sentiu na pele o que é a reação dessa atitude. Tá? E agora, quando Jesus disse, não peque, não tornes a pecar, então ela tem de novo um livre-arbítrio de escolher, ou continua ou sai fora da prostituição. Tá? E aí ele praticou amor e caridade com esta ação, tá? E assim que nós também devemos fazer, tá? No livro dos Espíritos, o livro 3º, Perfeição Moral, lá fala sobre sede generosos, sede humildes e modestos, sede dóceis, grandes em todas as vossas ações, tá? As vossas ações condenam e julgam. Se você está vendo no outro, ele está vendo o que você está fazendo errado, tá? Então você está se julgando, você está se condenando, tá? Então vamos parar de fazer isso, vamos inverter, vamos trabalhar junto com esse próximo, porque nós temos que aprender com ele também, tá? Aí nós temos as ações, a empatia e a benevolência. Inclusive, o que foi lido na leitura, a beneficência também é muito boa de ser praticada. Tá? Aí nós temos a compreensão, a paciência, porque todos têm o seu tempo de realização. Tá? Porque às vezes a gente julga assim, mas como essa pessoa é lerda? Tá? Outros são muito rápidos, e assim vai. Então, temos que, principalmente as pessoas da casa aqui e que frequentam o projeto de identidade, têm um conhecimento maior sobre isso. E eles também serão mais cobrados disso, tá? Porque eles conhecem, eles sabem, tá? Em lidar com esse tipo de personalidades, tá? Ter responsabilidade, que é a justiça, e a crítica, a forma de despertar e alertar e ajudar essa pessoa. No caso, eu que estou julgando alguém. Tá? E autoconhecimento, estudar, por isso vocês estão aqui. Assistem as palestras, se tiverem dúvida, assistem de novo nos vídeos, tá? E venham em todas, tá? E os cursos também. E nos cursos temos muitas experiências pessoais, tá? Que fortalecem muito, tá? Muito mesmo, tá? E temos que a frase de Cristo, né? Vigiar e orar, tá? Vigiar as habilidades e as inabilidades nossas, tá? Orar quer dizer os nossos pensamentos e atitudes. Tá? Antes de fazer alguma coisa, vamos pensar antes. Tá? Eu sei que alguns não conseguem, mas querem fazer logo, né? Praticar a humildade e a caridade. A Madre Teresa de Calcutá, ela disse, se você julgar as pessoas, não terá tempo em amá-las. Então a vida toda dela, ela não julgou, ela só amou as pessoas. Ela fez o amor e a caridade. Ame-se primeiro para amar o próximo. Quem está julgando tem que se amar primeiro. Não tem como ela
ajudar os outros. Porque quem está precisando de ajuda somos nós, eu, tá? Nesses atos que a gente faz, tá? Amor e caridade, tá? Para não julgar, devemos fazer agora a reforma íntima, não a deixando para depois, dando a continuidade do bem plantado, limpando as reações dos erros do passado. Devemos ser neutros diante de um julgamento, analisando-o com paciência, ajudando o julgado a tornando-se disponível todo o nosso amor. Temos que ser diferentes diante de uma situação de julgamento, servindo de exemplo, mantendo-se distante da ação, do pensamento de julgar e ser criativos na intensidade da busca da meta, do pleno amor e caridade com nós e ao próximo. Levem isso para casa, reflitam e muito obrigado por vocês. Lota, muito obrigado pela palestra. Eu acho que a gente conseguiu aprender bastante informação para levar para casa e orar e pedir ajuda para Deus para assimilar tudo isso, né, gente? Só lembrando do silêncio, que é muito importante para casa, para a gente conseguir se conectar certinho com os espíritos que já estão aqui trabalhando com a gente. Então agora, vamos aguardar em silêncio, com a oração do Lota vai fazer, tá? E aguardar o passe. Muito obrigada a todos. Obrigado, Mestre Jesus. Toda a espiritualidade boa e amiga, e que possamos, nesta noite, refletir de toda a nossa tela, nossa consciência da vida passada, que possamos buscar como experiência de tudo que já julgamos, que experienciamos ou fomos empossados no julgado, para que possamos trabalhar em cima do nosso espírito com amor e caridade, com fraternidade, beneficência, não sendo mais severo, não sendo mais maledicência, murmuração, e sim se colocar à disposição para ajudar a quem estamos julgando. Vamos conhecê-lo melhor para que possamos aprender com os exemplos dele, seguir, e vamos estudar cada vez mais para nos aprimorar a nossa evolução espiritual, para que quando partirmos deste plano não precisarmos mais passar por certos passos necessários para a nossa evolução. E que todos tenham uma boa semana e agem com fraternidade em todos os dias, todas as horas. Que assim seja.